paz do Senhor a todos. Quero desejar aí uma boa tarde, né? Um dia maravilhoso. Aqui na minha cidade está um dia muito bom. Um dia ótimo, né? Lindo, maravilhoso. São exatamente 5 para as 3 da tarde, sexta-feira, né? Hoje quero fazer um estudo aqui da Palavra de Deus. O texto da Palavra de Deus está dizendo aqui, o amor de Deus. O amor de Deus. Mas antes de a gente entrar no estudo, eu quero fazer uma oração. Amém? Você que vai ouvir, vai assistir depois, por gentileza, curte aí, compartilha, me ajuda aí no YouTube, tá bom? Tá certo? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, peço permissão ao Senhor nesse momento, Senhor, para entrar na tua santa e gloriosa presença, para agradecer, meu Deus, meu Pai, por esse estudo, por essa hora, Pai, nesse momento. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a sabedoria, Senhor, aqueles que vão ouvir, meu Deus, meu Pai, aqueles que vão assistir, meu Deus. Então, meu Deus, Senhor, coloca os teus anjos ao redor dessas pessoas, meu Pai, protegendo, livrando de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e já te agradeço para a honra e glória do teu santo, santo nome, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer. Aqui nós vamos falar da tua palavra, Senhor, que está dizendo aqui, o amor de Deus. E assim sucessivamente, Pai, nós vamos lendo aqui os estudos. Amém? Então a palavra de Deus aqui diz assim, o amor de Deus. O primeiro ato da salvação é o amor ativo de Deus em favor da humanidade. Então Deus, ele nos ama. Deus, ele quer cada um de nós. Amém? Cada um de nós. Então ele quer o melhor para mim e para você. Tá? Ele quer o melhor para mim e para você. Se você crê que realmente Deus existe, que Deus realmente ele pode fazer um milagre na minha vida e na sua vida, então Deus vai operar na sua vida. Amém? Então, está bem claro que o amor de Deus, primeiro ato da salvação nossa, é o amor ativo de Deus ao favor da humanidade, do povo. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então quer dizer o quê? Deus não quer que nós sofremos. Deus não quer que nós passamos necessidade, nada disso. Ele quer ver o melhor de cada um de nós. Então, Deus, ele quer sim fazer algo na minha e na sua vida. Amém? Mas tem uma vida eterna. Viu? Como que Deus é maravilhoso? Me perdoe, gente. Tá bom? Está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16. Amém? A salvação humana só é possível porque Deus nos amou e maneiras inexplicável. Não tem explicação. Tá vendo? Ele nos amou. Deus nos amou de maneira inexplicável. É só Ele. Então ele nos ama. Ele quer nós com Ele. Amém? Decorrer do estudo nós vamos ver por que Ele quer, né, nós com Ele. Por que Ele quer você e eu? Por quê? Por que será? Amém? Nós vamos ver isso aí. Tá bom? As palavras de tal maneira indicam intensidade. O seu amor era tão extenso, a sua pressão foi tão grande, ó que maravilha, que rompeu o fundamento da divindade e se derramou em superabundou. Bom, né? Maravilhoso, né? Plenitude sobre uma raça perdida e ruinada.
Então a raça não tinha mais jeito. Quando veio Adão e Eva, tudo maravilha. Mas o mundo foi crescendo, o povo foi crescendo, aí a raça ficou... Não tinha jeito mais. Deus até queria fazer, mas não pôde fazer nada. Aleluias. Né? Olha o vento batendo ali na cortina. Amém? Deixa eu fechar ali para não estar muito problema. Peraí. Melhora um pouco, né? Senão fica batendo e fica atrapalhando nós aqui. Já atrapalhou um pouco, né? Quer dizer, né? A verdade é, atrapalhou um pouco. Mas não muito. Amém? Olha aqui. Arruinada. O amor de Deus não ficou, resumido a meras palavras. Ele tomou uma atitude, tá vendo? Deus tomou uma atitude, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus Cristo morreu por nós. Tá vendo como que é bom? Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo, ele veio e morreu por nós. Morreu por mim e por você. Então Deus, ele tem feito coisas grandes, coisas maravilosas. Por quê? Porque ele nos ama. Ele nos quer. Deus quer fazer algo para mim e para você. Mas depende de você e depende de mim para chegar até a Deus. Amém? Então Deus só vai fazer algo na minha e na sua vida se realmente você quer Ele. Mas se você não quer Ele, nada Ele vai poder fazer. Você sabia disso? Que nada Ele pode fazer? Ele não pode. Amém? Tomou uma atitude. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Jesus Cristo e morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores. Tá vendo? Nós ainda pecadores, Jesus morreu por mim e por você. Deus, né? Ele deu o Filho dele para nos proteger, para nos abençoar. Aleluias, né? E se encontra lá em Romanos, capítulo 5 e versículo 8. Amém? Agora vamos falar aqui sobre a segunda parte, a expiação. O segundo ato da salvação foi a expiação. Sem expiação não haveria salvação. Amém? A expiação é o meio pelo qual Deus providencia a reparação pelo pecado humano através de um ato redentor. Deus é bom, gente. Amém? O amor de Deus o levou à realidade, a realizar o segundo ato da salvação. Tá vendo? Como é que Deus é grande? Ele quer que nós salva. Ele quer que nós vamos para o céu. Ele quer que nós caminhamos para a casa dele, que é o céu. Né? A vida celestial, a vida maravilhosa. Que muitos dizem que morreu, acabou. Não acabou. Tem a vida eterna. Aquele que vai merecer mesmo. Tem a vida eterna. Amém? Deus prometeu, Deus falou, tá na Bíblia, tá na palavra dele. Deus falou que nós temos a vida eterna. Mas para eu ter a vida eterna, e a minha salvação, eu tenho que buscar. Eu tenho que falar com o Pai. Eu tenho que estar ali na presença de Deus. Amém? Deus e o seu Filho unigênito, está lá em João, capítulo 3, versículo 16. A alma que peca, olha bem, a alma que peca, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18 e versículo 4. Então, a alma que está querendo dizer, certo? Eu pecando, vivendo só no pecado, já é morta, já era. Entendeu? Morrerá. Então, não tem salvação. Então, eu tenho que desviar dos pecados. Eu tenho que procurar fazer o melhor para ir para o céu. Amém? Essa seria a sentença de toda a humanidade. Se Deus não houvesse providenciado a expiação do pecado, a expiação foi o primeiro ato redentor de Deus após o pecado. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher Eva.
a túnica, a túnica de peles e o vestiu. Gênesis capítulo 3 e versículo 21. Amém? O sangue derramado daqueles animais propiciou as vestes redentora de Adão e Eva. Aleluias. Aquele animal foi sofrido. Ele sofreu, ele morreu para dar a roupa para Adão e Eva quando ele estava nu lá no Éden. Então Deus preparou para ele ali. Como é que ia fazer roupa se não tinha, né, uma máquina para fazer o pano, fazer as coisas? Não tinha. Então tinha que ser da pele do animal. Amém? Assim o sangue derramou pelo Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, propiciou as vestes redentora e todos os pecadores redimidos. Aleluia, né? Oh, glória. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, 22 e capítulo 14. Sem o derramamento do sangue não há remissão. Hebreu, capítulo 9, versículo 22. Moisés escreveu: o sangue é o sangue que fora a expiação da alma. Não, perdão. É o sangue que fará a expiação da alma. Amém? Levítico capítulo 17, 11, versículo. Sem expiação, nenhuma alma se salvaria. É verdade. O pecado do homem clama a expiação e a reparação da culpa. É verdade. Isso acontecia por meio da morte. Amém? Vicaria, é isso mesmo, vicaria mesmo, em um substituto em lugar do homem. Portanto, a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Tá vendo? Jesus, ele morreu lá naquela cruz por mim e por você. Amém? Ele morreu por mim e por você. A verdade é essa, né? Ele não morreu em vão. Não. Ele não morreu em vão. Ele morreu por mim e por você. Você peca, eu também peco. Não sou santo. Porque santo só tem um, Jesus Cristo. Amém? Esse era santo. Ele não pecou, não fez nada de errado. Ele fez tudo que agradou o Pai, o Espírito Santo. Então, isso é importante. Eu peco, você falar que não peca, você já está pecando. Porque todos nós pecamos. Nós pecamos em voluntário, pecamos em pensamento, em sonho, atitude, em palavras, em olhar. Tem tantos gestos, tem tanto jeito de pecar. Mas nós podemos evitar. Amém? Vamos continuar. Terceiro, a graça. O terceiro ato da salvação é a graça de Deus. A graça é o favor imerecido. Você sabe o que quer dizer isso? Eu não mereço. Tá entendendo? Eu não mereço. Mas Ele nos dá. Então nós temos que ter consciência nisso. Eu não mereço, mas Ele me dá. Amém? É imerecido. A graça inclui qualquer mérito humano. Tá vendo? Então, graça é de graça. Graça. A graça do Senhor Jesus Cristo, a paz, o amor, o carinho que Ele tem por nós. Ele nos ama. As bênçãos que Ele tem dado para mim e para você. Ele nos ama. E às vezes nós não quer ir para a igreja, não quer fazer a vontade de Deus. Né? Acha que Deus não existe. Deus não existe. Isso é coisa acontece por acaso. Não existe. Vocês estão enganados. Aqueles que pensam assim estão enganados. Amém? Mérito humano. A graça é o ato espontâneo de Deus em favor do pecado. Ai, Jeová, só Deus mesmo, hein? Após amar o mundo de tal maneira, providência e redenção humana através da morte expiatória de seu Filho Jesus Cristo. Deus decidiu qual é a extensão desta tão grande e gloriosa graça. Tá vendo? Jesus não morreu por acaso. Ele não morreu porque ele tinha que morrer, não. Ele morreu porque ele tinha
quê? Que salvar eu e você. Ele tinha que mostrar para o mundo que ele veio para fazer a obra. Ele veio porque ele está ali, ó, para nos ajudar. Amém? Esta graça seria apenas para alguns ou para uma humanidade inteira. Tá vendo? Então nem todos vai ser salvo. A própria palavra de Deus diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então nem todo vai ser salvo. Nem todos. Pode ver que tem pessoa que dá um tiro na cabeça, se mata, pula num viaduto, faz isso e aquilo. Esse não tem salvação. A palavra de Deus diz que esse não tem salvação. Ele está condenado. E condenado ele está no inferno. Amém? Que no céu entra a pessoa correta. Pessoa certa. Pessoa no caminho certo. Sem pecado. Amém? Então ele respondeu dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como falou lá no comecinho. Então eu quero minha salvação, eu sei que eu preciso da minha salvação, então eu tenho que buscar Jesus, eu tenho que buscar a presença de Deus. Amém? Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Então, a nossa salvação depende de mim. A minha salvação depende de mim. Não depende de Deus, não. Deus é Deus. Com salvação, sem salvação, ele vai ser Deus do mesmo jeito. Mas eu, sem o Deus, eu não tenho salvação. Né? Essa carne, né, vai acabar. Do pó eu vim, do pó eu vou. Então, essa carne acaba. Mas o meu espírito, minha alma, não. Essa volta a Deus. E para voltar a Deus, eu tenho que ter salvação. Senão também não volta. Amém? Não é apenas para alguns, é para todos que crê. Tá vendo? O que foi falado ali? Não é para todos, é para aquele que crê. Acredita realmente que Jesus veio aqui na terra, sofreu, morreu por nós. Aquele que crê que realmente que ele é filho de Deus, amém? É todo aquele que crê. Porque a graça de Deus é a manifestação e trazendo a salvação a todos os homens. Tá vendo o que eu falei? Então ele veio aqui para isso. Trazer toda a certeza que Deus ele vai nos salvar através dele. Amém? Está em Tito, capítulo 2 e versículo 11. Paulo escreveu dizendo, porque pela graça sois salvos. Tá vendo? Pela graça nós somos salvos. Mas tem mais ainda, hein? Por meio da fé. Que a graça, sou salvo, mas eu tenho que ter a fé. Que realmente eu vou ser realmente salvo. Pela fé. Porque sem fé não agrada a Deus. Só para falar dele lá em Hebreu, certo? Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como que eu posso explicar para você? Se eu tenho fé, vamos supor, Deus perdoe a enfermidade. Eu oro e sou curado. Não tomei um remédio, não foi numa consulta, foi em lugar nenhum. Mas eu orei a Deus e aquela enfermidade foi embora. Foi a minha fé. E a fé vem da onde? De Deus. Tá entendendo? É de Deus. É dom de Deus, vem na minha vida. E a fé move montanhas. Não precisa ser evangelho para saber isso, não. Isso que nossos pais falavam. Não tinha nenhuma religião, não tinha nada. A fé move montanhas. Então, a fé é o fundamento de tudo. Agora, se eu creio, eu vou conseguir. Amém? Por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. A salvação não... Olha, presta atenção, hein? Você que faz obra na igreja, ajuda o pastor, evangeliza, prega a palavra de Deus, ora para aqueles enfermos, aquelas pessoas que estão doentes, leva uma caridade lá para a pessoa de uma cesta básica e vai fazer uma visita, tudo isso aí. Olha o que está falando aqui. A salvação não é obra dos homens, é graça de Deus. Tá vendo? Então, Jesus, eu faço obra, eu vou lá e evangelizo, eu vou lá prego a palavra de Deus, eu vou lá, oro para aquela pessoa que está enferma, oro para a pessoa para Deus abrir a porta de emprego, eu levo uma cesta básica,
eu pago uma água, uma luz, eu faço isso, faço aquilo. Eu estou fazendo obra, Senhor. A minha salvação está garantida. Não está, não. Não está, que não é pelas obras que nós vamos ser salvos. Não é. Está errado. Porque o próprio Jesus está dizendo, não é a obra que vai ser salva. Não. Não é pelas obras do homem. É a graça de Deus. Amém? Quarto. O quarto ato da salvação é a fé. Ora, se a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, porque todos os homens não são salvos. Aquilo que eu falei lá em cima, um pouquinho para trás. Nem todos os homens, que está falando homem, quando fala homem na palavra de Deus, quer dizer homem e mulher. Nem todos vão ser salvos. Nem todos. Amém? Isso já é porque não é porque Deus não quer. Deus, ele quer que todos sejam salvos. Todos. Todos. Pode ser ter quantos bilhões de gente aqui nesse planeta Terra. Pode ser, olha, um número que nem eu sei falar. Mas lá no céu tem lugar. Ainda sobra lugar. Amém? A resposta é a seguinte. A graça de Deus é suficiente para todos. Porém, só é eficiente para os que creram. Aquele que crê, que realmente creram. Aí sim, se eu creio que Deus é Deus, Deus dá minha salvação, pela graça e pela fé, eu estou salvo. Agora, se eu não creio que Jesus veio na terra, que Jesus não é Deus, que Deus não é Deus, o Espírito Santo não é... Então, eu já estou condenado. Então já era. Eu estou dentro da igreja perdendo tempo. Eu estou fazendo obra, estou perdendo tempo. Eu estou orando, estou perdendo tempo. Mas em primeiro lugar, eu tenho que crer que Deus é Deus. Que Ele vai me dar a salvação. Que Ele vai me levar para o céu. Eu vou estar lá sentado naquela mesa imensa, né? Que a gente só tem uma imaginação assim. Aquela imensa mesa. E Jesus vai nos dar a ceia. Ele vai nos servir. Então, isso que é importante. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer que realmente isso vai acontecer. Não é historinha de carochinha, não. Vai acontecer. Jesus prometeu. Deus prometeu. Então, a minha fé eu tenho que garantir. Se eu não garantir, eu não vou para o céu. Eu vou queimar no inferno. A minha vida eterna vai ser lá no inferno. Não vai ser no céu. Amém? Que crê. Observe que a expiação bíblica diz: porque pela graça sois salvos, e por meio da fé. Olha lá, o que eu falei? Tem que dar os dois juntos. Efésios capítulo 2 e versículo 28. O segredo está nessa expiação. Por meio da fé, a fé é a única coisa que condena o homem. É não crer. E aí? O que eu falei? Se você não crê, então você já está condenado. Que o que condena você é quando você não crê. Que realmente Jesus é Jesus, que Deus é Deus, Espírito Santo é Espírito Santo, né? E a graça. Então, quer dizer, eu não tenho fé, não acredito, então já estou condenado. Amém? Mas nós estamos salvos, né? Nós vamos ser salvos em nome de Jesus Cristo, amém? Estamos aprendendo aqui, eu também estou aprendendo. Amém? É o que eu vi aqui, que não crê. Veja o que disse o próprio Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Que eu falei aquela hora de ler aqui. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Amém? Para que o homem se beneficie da graça divina manifestada a todo homem, é preciso crer. Certo? Combinado? Crer. Pois a salvação é pela graça. Amém? E mediante a fé. Então, tá vendo? A graça, né? A salvação, a graça e a fé. Aí, filho, você quer ir pro céu? Crendo em tudo isso, crendo que Jesus veio, crendo que Jesus morreu na cruz por nós, né? Para salvar nós. Ele quer dar salvação, ele quer levar nós para o céu. Amém? A fé. O apóstolo Paulo ainda escreve dizendo: se
com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo em teu coração, né? Então, quer dizer, eu confio, eu acredito, eu confesso que Jesus é Jesus, Deus é Deus. Então, quer dizer, eu estou confessando que eu acredito nele, eu sei que ele existe, eu sei que ele é Deus, né? Amém? Serei salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Amém? Agora nós vamos para o... Isso aqui é forte, hein, gente? Olha lá, hein? É forte, hein? Aqui diz assim, ó, o arrependimento. Arrependimento, não remorso. Amém? Arrependimento. O quinto ato da salvação do homem é o arrependimento. O arrependimento se dá no interior do homem, quando ele sente um profundo remorso e tristeza pelo mal que praticou e reconhece o seu pecado. Esse foi o primeiro passo que o filho prodígio deu para se levantar. Quando se expressou: Pai, olha o que ele falou, ó. Presta atenção nas palavras. Pai, pequei contra o céu, contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Tá vendo? Então, arrependimento não é fazer que nem Judas, né? O Judas não teve esse arrependimento. Ele entregou Jesus e não teve. Arrependimento não, arrependimento. Ele teve um remorso. Então, quer dizer, um arrependimento é aquele que realmente ele não vai fazer. Ele fez, tudo bem, mas não vai fazer de novo. Entendeu? Isso é para mim, para você, para qualquer pessoa. Né? Se eu roubei, ou matei, ou traí minha esposa, ou sei lá, alguma coisa que não vai bem ao pai, não chega bem na narina do pai, então eu não vou fazer mais. Agora, se eu faço, eu estou condenado. E eu peço muito a Deus para que me proteja, me livre disso. Né? Porque errar, todo mundo erra, como eu falei. Mas vamos buscar a presença do Senhor, amém? Porque se eu falar que eu não peco, é mentira. Eu já estou pecando, né? Quer dizer, aí está escrito que chama teu filho. Em Lucas, capítulo 15, versículo 21. A primeira pregação do Novo Testamento é esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mateus capítulo 3, versículo 2. Jesus aproveitou a mensagem iniciando o evangelho e passou também a pregar dizendo: arrependei-vos, é chegado ao reino do céu. Livro Mateus capítulo 4, versículo 17. Amém? Agora o sexto, amém? É a conversão. Eita, aí, entendeu? Quando o homem está naquela situação, ele tem que se converter. Então, a conversão. O sexto ato da salvação do homem é a conversão, quando o arrependimento é uma mudança de posição no interior do homem. A confissão é uma tomada de decisão em seu interior. O que eu falei antes? Então, eu tenho que examinar eu mesmo. Eu fiz? Tá certo, errei, realmente. Oh, meu Deus. Ou minha esposa. Ou meu filho, ou meu amigo, sei lá. Fiz algo que não, né, tal. Não vou fazer mais, me perdoe. A partir de hoje eu não vou fazer mais. E não faz. Amém? Interior. Ou seja, no arrependimento, o homem apenas reconhece o seu pecado e deseja a mudança. Na conversão, porém, o homem toma uma atitude para mudar aquela situação. E quem se encontra, ele decide se levantar e mudar de vida. Estou na paradinha aqui. E mudar de vida. Aquilo que eu falei. Eu fazia, agora não faço mais.
Eu aprontava, agora não apronto mais. Eu roubava, agora não roubo mais, né? Eu traía, agora não estou traindo mais. Eu fumava, bebia, cheirava, já não faço mais, né? Porque eu vim lá das drogas, da prostituição, eu vim do tráfico, eu vim tudo que não presta. E hoje eu não faço mais isso. Ah, mas irmão Marcos, você entrou na igreja, agora você é evangélico, você não faz mesmo. Não. 7 anos antes de eu entrar para a igreja, eu parei. Depois de 7 anos que eu tinha parado, aí que eu fui para a igreja, conheci a igreja, fui para a igreja. Aí sim, hoje eu sou evangélico mesmo. Mas eu já tinha parado antes até. Hoje eu vejo que Deus tinha um propósito na minha vida e tem um propósito na minha vida. Amém? Eu agradeço muito ao Senhor Jesus. Mudança de vida. Aceitando a Cristo e entregando a sua vida a Ele. E foi que eu fiz. Foi que eu fiz. Então, 7 anos antes de eu conhecer Jesus, então eu vivia naquela bagunça, né? Amante da própria minha cunhada, 8 anos, né? Traindo a minha esposa, fazendo tanta coisa errada, tanta coisa desagradável a Deus. E mulherado, bebia, fumava, bancava, droga, vendia. Então, tudo isso eu parei. Quando passou 7 anos, eu conheci Jesus. Eu fui para a igreja, comecei a entender a palavra, comecei a fazer ali as visitas nas igrejas, né? E lá, o pastor me orava, e ali foi mudando a minha vida. E eu fui entregando a minha vida para Jesus. Eu fui entregando os meus passos, o meu caminho, no caminho de Jesus, como ele diz, né? Que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu fui entregando meus caminhos para ele. E ali eu fui tendo uma transformação de vida, né? Eu entreguei a minha vida para ele. Eu tive uma transformação, né? Falar palavrão, já não falo mais. Tudo que for do mal, eu não faço mais, graças a Deus. Então, Deus, Ele quer fazer isso na sua vida também. Ele quer a salvação de cada um de nós, amém? Entregar a sua vida a Ele. A conversão vem sempre acompanhada do arrependimento. Aleluia. Por isso, o apóstolo Pedro disse: arrependei vós, pois a conversão. Arrependei vós, pois. É isso mesmo. Arrependei vós, pois converteis vós, para que seja apagado o vosso pecado. Então, aquilo que eu pequei já foi, ficou no mar do esquecimento. Aí eu passei pelas águas, tudo, né, tal, e eu batizo, tudo. Pronto. Tudo foi acabou. Que lá ficou. Amém? Pecado. E venha assim o tempo. Peraí, deixa eu continuar aqui. E seja apagado o vosso pecado. E venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aquele afronto, aquelas coisas que estavam na minha vida, aquele negócio pesado, aquelas coisas ruins que estavam em mim, o refrigério de Deus veio e entrou dentro de mim. Acabou toda aquela opressão, toda aquela angústia, aquelas coisas mal que vêm no meu pensamento, tudo, acabou tudo na minha alma, graças a Deus. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Agora vamos falar aqui o 7, né? A reconciliação. O sétimo ato da salvação do homem é a reconciliação. Após a sua conversão, acontece a reconciliação do homem com Deus. Então eu fui com Deus, amém? Reconciliei com Deus. A reconciliação se dá quando dois amigos fazem a pazes. Tá vendo? Não é que Jesus era meu inimigo. Nem eu era inimigo de Jesus. Deixa eu fechar a janela que tá frio. Amém? Não que eu era inimigo de Jesus. Não. Nada disso. Entendeu? Mas aqui que está dizendo é como se fossem dois amigos, né? Se dois amigos brigam e tal, você vai lá e faz reconciliamento com ele, vai lá e faz uma amizade de volta com ele de novo, né? Então a mesma coisa aqui. O pecado tomou o homem inimigo de Deus. Tá vendo? Então o pecado, realmente, ele fica como se fosse um inimigo de Deus. Que Deus não é pecador. Então como que eu vou andar junto com Deus e Deus vai junto comigo? Não.
Ele vai me aceitar para perdoar meus pecados e eu sair do erro. Amém? Inimigo de Deus. Quando o homem, porém, se converte ao Senhor, a paz e a estabilidade estabelecida no homem se reconcilia com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 12 a 16. Amém? A palavra de Deus nos aconselha a dizendo: une-te, pois, a Deus e tenha paz, assim te sobrevirá o bem. Tá vendo? Quando eu vivia nas trevas, não tinha paz não, filho. É só coisa diabólica. Hoje não, hoje eu tenho Jesus, eu tenho paz na minha vida, eu tenho mansidão na minha vida, eu tenho temperança na minha vida. Eu era um cara nervoso, bravo, andava armado, fazia tanta coisa errada. Entendeu? Só não matei, graças a Jesus. Graças a Jesus não matei. Mas enfiar uma arma dentro da boca de uma pessoa. Lá em Aparecida. Esse senhor já não existe mais. Já morreu. Eu era de idade, eu era bem novo, tinha uns 27 anos. Então, creio que acho que não está mais vivo. Mas que Deus tenha misericórdia da alma dele, né? Porque eu não devia ter feito isso. Mas não tinha Jesus, fazer o quê? Sim. Sobreviverá bem. Jó capítulo 22, versículo 21. E Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu ministérios de reconciliação. Isso é Deus. Aleluia. Deus está com Cristo, em Cristo, reconciliando consigo no mundo. Oh, glória. Não lhe imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Então, Deus, ele quer isso aí, ó. Ele quer o quê? Que nós entregamos nossa vida para ele. Que nós fazemos a vontade dele. E ele quer nos salvar. Ele quer nos livrar de todo o pecado, de todo o erro, toda a maldade desse mundo. Amém? Vamos ler o 8 agora. Regeneração. A regeneração é o 8º ato da salvação do homem. A regeneração é um ato divino pelo qual o homem recebe uma nova vida. Viu? Como é que é? Deus, ele vai fazer assim. Ele faz, ele faz. Amém? Então ele quer que nós tenhamos uma nova vida, uma transformação de vida. Amém? Vamos continuar aqui. A transformação opera na natureza humana. Entendeu? Quando eu dou lado a Deus, quando eu abro meu coração para Deus, tudo aquilo que eu era me transforma em outra pessoa. Uma pessoa do bem, uma pessoa de amor, uma pessoa paciente, temperança boa, né? Modesto, caráter, né? Principalmente o caráter, né? Tudo isso aí, amém? Humana. A regeneração é sinônimo de novo nascimento, oh, glória. Na regeneração, a natureza pecaminosa do homem é transformada e o homem se torna pacificamente. O que eu falei? Viu? Da natureza divina. Então, se eu não era pacífico, agora eu estou que nem uma barata morta, amém? O novo nascimento entra no homem. Jesus, é isso aí. E no reino de Deus, em João, capítulo 3, versículo 3. Amém? João disse a Nicodemo, na verdade, digo que aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino do céu. Então, o que ele quis dizer para esse homem? Era um homem rico, ele achava que tinha que entrar no ventre da mãe dele e voltar a nascer. Não. Era outro sentido, ele tem que nascer de vida, a vida dele, tem que mudar a vida dele. Ele era um homem rico e tal, mas, né, amém? Então, ele tinha que mudar, ele tem que se entregar para Jesus. A regeneração é um ato realizado pelo próprio Espírito Santo, aleluia. Não pelas obras da justiça.